A paz, queridos. Hoje vamos falar sobre prejuízos da mentira na família. Em Atos 2, versículo 42, e perseverava a doutrina dos apóstolos na comunhão e no partido. Calma lá, irmãos. Como vencer a mentira? Toda vez que você for fazer algo, quando não quer comentar, não comente então, fique calado. Se for falar algo, que fale a verdade. Procure sempre estar falando a verdade, nunca menta. Tente vencer a mentira, sempre pense nisso. Versículo sobre mentira. Senhor, livra minha alma dos lábios mentirosos, da língua enganadora. Salmo 122. Porque aquele que mente não herdará o reino dos céus. Aquele que mente, como assim? Aquele que coloca a mentira como primeiro plano. Tudo que ele faz, ele tem que mentir. Deus não aceitará esse tipo de pessoa no seu reino. Por exemplo, se eu pegar um palito e furar qualquer parte do seu corpo, você vai aceitar? O olho, a mão, os pés, qualquer lugar que seja. Ou pegar uma agulha, você vai aceitar? Não. Por quê? Porque isso fere. Assim também a mentira fere. Então, devemos sempre estar atentos. Não fazer nada disso. Hoje vamos falar sobre os prejuízos da mentira na família. Atos 2, versículo 42. E perseverava a doutrina dos apóstolos na comunhão e no partir do pão. Naquela época, aqueles que tinham mais de uma propriedade, movidos pelo Espírito Santo, eles vendiam e iam lá, pegavam todo aquele dinheiro e jogavam aos pés dos apóstolos, para que ninguém viesse a ter problema, para que ninguém entre eles houvesse necessidade. Isso eles faziam de coração, isso era naquela época. Glória a Deus, aleluia. Leitura bíblica em classe, Atos 5, versículo de 1 a 11. Mas um certo varão chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo também sua mulher, e levando a parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses partes do preço da herdade? Guardando-a não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder? Por que formaste este desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Versículo 5. E Ananias, ouvindo essas palavras, caiu e expirou. E um grande temor veio sobre todos os que isto ouviram. E, levantando-se os jovens, cobriram o morto e, transportando-o para fora, o sepultaram. E, passando o espaço quase de 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. E disse-lhe Pedro: Dize-me, vendestes, portanto, aquela herdade? E ela disse: Sim, portanto. Então Pedro lhe disse: Por que é que entre vós vos concertastes para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta aos pés dos que sepultaram o teu marido, e também te levarão a ti. E logo caiu aos seus pés e expirou. E, entrando os jovens, acharam-na morta e a sepultaram junto ao seu marido. Versículo 11. E houve um grande temor em toda a igreja e em todos que ouviram estas coisas. Glória a Deus, aleluia. Eita, glória. Maravilhoso está aí tua presença, Pai. Glória a Deus, aleluia. Deus grandioso Deus. Rei da glória. Uma conversão duvidosa. Por que uma conversão duvidosa? A comunhão da igreja, a comunhão na igreja de Atos.
A comunhão na igreja de Atos. A inveja e a hipocrisia de Ananias e Safira. Porque Ananias, Safira, teve a hipocrisia e pensava só em si. Aí resolveu mentir, tentando subornar, vendendo uma propriedade, vendendo aquilo e deixando um pouco para eles e depositando o resto, que não era deles, mentindo. Quando a mentira e o engano enchem os corações, naquele momento que você coloca a mentira como seu ato, do dia a dia você mente para conseguir algo. Todo dia você está mentindo. Isso você está sendo enganoso. O coração está cheio. Deus não agrada disso. Esse tipo de pessoa não entra no reino dos céus. Deus abomina essas coisas. Glória a Deus. Rei da glória. O problema da mentira dentro da família. A mentira produzida dentro da família. Porque dentro de uma família, quando começa a mentira, as coisas não vão bem. Tudo vai para trás. Nada flui. E Deus não agrada. Glória a Deus. Quem faz uso da mentira está dominado pelo poder da carne. Porque ou você está cheio do Espírito Santo e vai falar das coisas de Deus e vai deixar de mentir, que uma vez você falando a verdade, estando com Deus, você não vai ter medo de consequência. A verdade pode doer, mas tem que ser dita. A mentira é pior, ela tem dor, pode dar morte. Se você está cheio da mentira, se você está esvazio de Deus, você vai encher de coisa de Satanás, da mentira, que ele é o rei da mentira, vai começar a mentir, vai começar a inventar coisas que não existem, porque isso faz parte de Satanás. Mentira é dele. Ou você enche do Espírito Santo e fala das coisas de Deus, começa a falar a verdade, sempre procurando fazer o bem, se olhar a quem? Amar. Ou você esvazia de Deus e enche de Satanás e começa a fazer tudo o que ele quer. Glória a Deus, aleluia. Protegendo a família da mentira e da hipocrisia. Cuidado contra os defeitos morais no lar. Cuidado. Por exemplo, cuidado ao exigir, o exigente pensa que só ele é capaz, só ele faz. Cuidado, tem momento que ele te ajuda, mas tem momento que ele é prejudicial. Por exemplo, a mentira ela só prejudica, porque temos a tendência de mentir. Vamos evitar esse mal, porque quem faz uso no seu dia a dia não herdará o reino dos céus. Glória a Deus. Porque se você faz uso da mentira, você não está tendo a presença de Deus no coração. Você está cheio de Satanás. Uma vez você deixando isso de lado, você falando a verdade, doa quem doer, seja ela o que for, você vai estar cheio de Deus e Deus vai estar com você sempre. Deus vai estar ao teu lado. Aleluia. A hipocrisia é quando você é o que não é, quer ser alguém que não é, finge ter ideias e não tem sentimento. Finge ter ideia e não tem sentimentos que não tem, e ter sentimentos que não tem. Fatos. Já o mentiroso é o que nega fatos. Pode ser concreto o que acontece ou fatos na área de ideias e palavras. Exemplo. O carro atravessou o sinal vermelho e bateu. Aí a polícia chega lá e pergunta, mas o que houve aqui? Aí o cara chega lá, o carro passou o sinal vermelho e bateu. Ele não esperou o sinal. Então ele está mentindo, né? O cara passou no sinal vermelho e bateu o carro. A hipocrisia.
Por que você bateu o carro? Bom, já a hipocrisia é um sentimento que não existe e não pensa. Por exemplo, ele queria se agradecer, falar, eu vou falar que vou falar logo que passou o sinal e eu vou ficar livre disso aí. Eu não quero fazer parte disso aí. Ele não tem sentimento, ele não pensa no próximo, ele não pensa no, poxa, a consequência que está com aquele cara lá que bateu. Ele não está pensando nisso não. Que se exploda, né? E ele mentiu, a mesma instante ele mentiu. Mentira é quando você fala algo que não existe, algo que não é concreto, que não é verdade. Isso é mentira. Hipocrisia é quando você quer ser algo que você não é. Você se exalta, você quer ser o que não é. Isso é hipocrisia. Deus não agrada disso. Glória a Deus, aleluia. Precisamos agir contra a hipocrisia e a mentira. Não deixe o inimigo agir na família. Então podemos fazer o que a Bíblia diz. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Tiago 4, versículo 7. Porque a cada instante você estiver cheio de Deus, seja o problema que for, daquela situação que você vai comentar, você vai falar a verdade que você tem Deus contigo, você não teme. Você não vai aumentar nenhuma palavra mais e nem diminuir. Você vai falar o que aconteceu, o que houve. Isso é o que Deus quer. Agora, se você não estiver cheio de Deus, provavelmente você vai mentir. Vai falar aquilo que vai ser melhor para você. Você vai tentar se safar mentindo. Falar, não, falando assim eu estou livre. Não. Deus não está nesse negócio. Devemos fazer aquilo que Deus quer. Deus nos ama. Glória a Deus, aleluia. Devemos encher cada vez mais de Deus. Esse Deus é maravilhoso. Só Ele que nos dá força e vitória. Glória a Deus. Uma mentira pode provocar morte. Olha o que aconteceu com Safira. Morreu, Ananias também morreu por causa de uma mentira. Se tivesse falado a verdade, não teria acontecido nada. Simplesmente nada. E isso é o que acontece na nossa vida de hoje também. Não devemos mentir. Glória a Deus, aleluia. E Deus que abençoe cada um de vocês que tirou esse tempinho para ouvir esta mensagem. Deus que abençoe.